Oi, todo mundo. A gente está aqui com o Henrique Arruda, que é diretor do filme Os Últimos Românticos do Mundo, que está na mostra Olhares Brasil, do Olhar de Cinema esse ano. E, Henrique, obrigada por você estar aqui, pelo tempo, para a gente fazer essa conversa. E, bem, teu filme é muito divertido, enfim, é um filme que leva a gente para vários lugares afetivos, inclusive de uma cinefilia de sessão da tarde, e eu queria começar falando sobre isso, assim. Eu já vi você até conversando sobre isso, assim, o fato de ser alguém que assistia muito Sessão da Tarde e de imaginar algumas possibilidades de histórias naquilo que a gente não vê, né? Porque eu fico pensando muito Sim. no que a gente vai preenchendo, né? Pela ausência de algumas imagens que a gente não tem, né? Particularmente nesses filmes mais Sim. comerciais e tal. E aí eu fiquei pensando sobre como foi esse processo de elaborar o roteiro desse filme, de pensar as imagens, dessa cinefilia de Sessão da Tarde que tenta preencher algumas lacunas de imagens que a gente nunca teve nesses filmes. Como é que você processou isso daí na tua cabeça? Eu acho que são imagens e são texturas que acho que sempre tiveram em mim, porque de fato eu era uma criança que ou sempre estava brincando de, sei lá, esconde-esconde, queimada, essas coisas na rua, nos prédios, tal, que eu morei, ou eu realmente estava tendo ali acesso ao cinema pela sessão da tarde. Então, tipo, eu consumia isso muito, assim, eu me lembro de uma memória afetiva, assim, de infância, barra pré-adolescência, é muito a sessão da tarde, acho que a TV Cultura também, enfim, o Castelo Rá-Tim-Bum, algumas coisas que são muito marcantes. Mas acho que isso sempre teve em mim, assim, essa coisa também desses signos dos anos 80, desses filmes clichês que a gente assiste, enfim, de tudo que eu consumi. Então, acho que a partir do momento em que o filme foi sendo maturado e que eu fui entendendo ele também como essa meio que alegoria, essa peça anos 80, mesmo sendo projetada no futuro, eu acho que foi mais fácil de acessar e dizer, ah, não, esse figurino eu quero de Super Xuxa contra o Baixo Astral, esse plano eu acho que a gente pode fazer sei lá, de algum clipe ou de alguma coisa, e isso com todo mundo chegando perto, assim, a direção de arte, a fotografia que lembrava de alguma coisa, e acho que ainda ficou mais marcado isso quando a gente foi para a montagem, que a gente de fato tinha tudo ali em mãos, e aí pôde surtar nessa forma de editar o filme, e aí para mim já ficou muito natural, assim, esse lance de dividir, inclusive com os letreiros da sessão da tarde, que foi uma brincadeira. A gente botou a primeira vez. E aí eu falei, caraca, pô, é isso, bota, porque eu acho que marca ainda mais, vai ficar muito massa. E aí a gente começou a rir, assim, eu e Silara é a montadora do filme. E aí, Silara, a gente deu uma gaitada, assim, da primeira vez que a gente colocou e viu que funcionava muito nos outros lugares, porque eu queria que o filme tivesse esse clima. Exatamente desse filme que está passando na sessão da tarde, sabe? Dessa ficção científica que a gente poderia ter acesso ali, numa sessão supostamente, sei lá, para família, e que família é essa, né, que a gente está consumindo. Então, é isso, assim, acho que ele é muito embalado por Lagoa Azul, a gente gravando na cachoeira, eu me lembro que era uma piada constante, assim, tipo, faz bem Lagoa Azul agora, sei lá, dá uma abraçada, e aí dá um close no cabelo e tal, e aí a gente ia brincando, sabe, footloose em um momento, sei lá, acho que vem muito desse lugar. E de levar isso para o set mesmo. Nas primeiras ideias, quando o filme era até um pouco mais dark e tal, eu acho que Blade Runner surgiu muito como uma das referências maiores, mas enfim, o filme acabou saindo totalmente de lá e desse lugar. Então, eu acho que ele sempre teve muito, muito pautado por esse cinema norte-americano que a gente consumia, e depois no período de montagem por essa estética toda, que vem muito assim também da minha mãe, que é uma pessoa que está muito presente no filme, tanto nas mães do filme quanto no próprio clima do filme. Acho que é um filme muito para ela, assim, porque ela vive nos anos 80 até hoje. Então, tipo assim, eu sou muito igual a minha mãe nesse sentido. Então a gente, sei lá, fica escutando Cyndi Lauper, fica escutando
rock set, tipo, ou seja, isso está muito forte em mim, essa estética é muito forte em mim. Então, acho que naturalmente ela foi levada para esse filme num nível master, assim. Mas acho que eu viajei, não sei se eu respondi direito. Não, respondeu, acho que respondeu muito mais do que enfim, do que eu poderia perguntar, inclusive. Eu fico pensando também, de outro, essas narrativas apocalípticas e particularmente distópicas, elas sempre fizeram, obviamente, né, parte das contações de histórias em várias cosmologias diferentes. Assim. A gente sempre teve isso, e em cosmologias muito distintas, né, no tempo e no espaço. E, obviamente, nos anos, os roteiros distópicos foram recorrentes no cinema brasileiro. Mas o filme que vocês fazem faz dessa distopia um lugar de existência possível diante da perspectiva de fim de existência, né? Como é que foi a experiência de pensar em um filme que pede a todo momento para as pessoas se amarem dentro desse ambiente distópico de convocação de ódio que a gente está vivendo, assim? O que eu estou perguntando, na verdade, é pensar o filme e realizar o filme dentro do set de filmagens foi uma experiência para vocês que ajudou, de alguma forma, foi um processo de se salvar de algumas distopias que são muito reais, mais reais, inclusive, do que, enfim, do que essa imaginação possa derivar? Eu acho que esse filme foi um processo de salvação o tempo inteiro, assim, agora, em 2020, completam 5 anos desde a primeira vez que eu estava diante de um caderno cor-de-rosa, e aí escrevi, formei uma nuvem ali, disse que eu ia começar a lutar para esse filme ali. A minha vida eu passei por várias coisas durante esse período, enfim, e até lançar o filme, mas eu acho que esse lugar é muito particular para mim, assim, porque eu tento ser o tempo inteiro muito otimista diante de tudo. O filme ele foi aprovado, os recursos, enfim, a gente conseguiu editar logo após as eleições, né, de 2018, que para mim já foi um apocalipse, e acho que está sendo para todos nós. Então, mas mesmo assim, eu acho que eu estou junto dos meus e isso é muito importante para mim. Porque para gente que é LGBT, para gente que vive embaixo dessa bandeira, e principalmente para um país que mais mata trans e travestis, enfim, e ainda tem índices de ódio tão absurdos, apenas por a gente ser quem a gente é, o fim de mundo da gente já é diário, sabe? Então, eu acho que esse filme vem muito daí. Vem muito também do que eu enfrentei durante toda a minha vida de infância e de pré-adolescência, sendo hostilizado. Eu fui uma criança que, enfim, sofri muito bullying por gostar da cor rosa, por já ter uma voz, um jeito afeminado. Então, esse pequeno, sabe? Mas eu acho que mesmo assim a gente precisa manter essa energia dentro da gente, porque é disso que a gente sobrevive, sabe? Existe uma nuvem muito pesada, eu acho, nesse momento pra gente, mas quando a gente tá junto de quem a gente ama, de quem a gente escolhe para amar, eu acho que as coisas ficam fortes. Então, acho que é muito curioso, inclusive, que esse filme tenha demorado tanto para chegar, e quando ele finalmente chegou, ele chegou literalmente no fim do mundo, né? No momento que a gente não pode se abraçar, não pode sair de casa, e no momento que está sendo muito difícil, eu sei, para vários LGBTs e para todo mundo em geral, mas eu acho que me deixa ainda mais feliz dele poder passar essa mensagem da gente se amar, independente de tudo, da gente seguir em frente, mesmo que o que esteja à frente seja o fim do mundo. E acho que entendendo esse fim de mundo, como eu estava dizendo, como vários fins de mundo particulares, assim, tanto dessa esfera que a gente está vivendo politicamente, quanto das esferas que a gente vive em casa, muitas vezes não apoiado pelas famílias, ou enfim. No meu caso, graças a Deus, eu sempre tive uma família muito massa. Minha mãe é uma drag queen junto comigo, assim, sabe? Meu irmão, enfim, todo mundo me apoia muito, inclusive para sonhar com esses universos, mas acho que foi muito lindo, assim. Esse feedback exatamente foi o primeiro que eu tive quando a gente exibiu o filme pela primeira vez em Tiradentes. Todo mundo falava que, poxa, é um fim de mundo, mas eles estão felizes, e assim, a gente não sabia o que estava para acontecer ainda. A pandemia, né, chegou um mês e pouco depois. E acho que mesmo nesse processo pandêmico, em que o filme está circulando e eu não estou podendo defender esse filme como eu sempre sonhei, em cada sessão, eu sei que essa mensagem está chegando nas pessoas, sabe? Eu sei que a cada exibição nova, a cada vez que ele fica online, as pessoas reagem de uma forma tão bonita. Eu já recebi também tanto feedback massa, assim, de gente que fala que
Aí o filme deu um calorzinho no coração, blá, 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 aquela coisa toda que a gente, né, acha massa de ouvir. Então acho que o filme tem ajudado muito, assim como eu acho que ele ainda vai ajudar mais daqui para frente, e nessa situação que a gente ainda não sabe quando que vai 100% ser solucionada, né? Henrique, só uma última questão, agora que isso me ocorreu, enfim, você falou da sua mãe, da importância, né, enfim, da própria família dentro desse contexto. E aí eu fico pensando que o filme, ele de um jeito ou de outro, ele traz algo que dentro da própria comunidade LGBTQ é uma questão, que é a questão do etarismo, né? O envelhecer. O que significa envelhecer dentro da comunidade? E às vezes envelhecer só, envelhecer sem ter uma rede maior de contatos. E aí a minha pergunta é muito nisso, assim, como é que, porque o apocalipse às vezes é apenas envelhecer, né? A gente está falando de vários tipos de apocalipses diferentes, né? São vários desfechos diferentes. E às vezes envelhecer, justamente para quem está passando muito tempo isolado, não é o caso, obviamente, desse casal, porque eles estão juntos ali, mas o que significa esse envelhecer? E por que era tão importante para você trazer esses dois homens mais velhos também para o filme? Eu acho que isso vai muito da minha pesquisa já, que eu tenho desenvolvido há alguns anos. Eu acho que essa pesquisa começou, na verdade, com o meu segundo filme, que se chama Verde Limão. E ele conta a história de uma drag queen mais velha, de uma drag queen veterana, que já pertence a esse glamour, enfim, um pouco passado, que ela está prestes a entrar pela última vez no palco. E aí ela começa a reviver as memórias dela, de várias fases da vida dela. E esse é meu segundo filme. E começou um pouco minha pesquisa aí, porque me preocupa muito, e, enfim, e sempre foi uma questão para mim, essa coisa de como envelhecer ainda é estigmatizado na sociedade em geral, mas principalmente no meio LGBT, né? São pessoas invisibilizadas o tempo inteiro. Então, assim, seja em qual comunidade for, mas eu acho que no meio LGBT isso é ainda mais trágico, principalmente trazendo um país que não permite, muitas vezes, que trans e travestis ultrapassem os 35 anos. Então, a gente está sempre com essas linhas de chegada que são muito difíceis de lidar. E para mim, que sou gay especificamente, isso sempre foi uma coisa, sabe? Tipo assim, o Verde Limão, por exemplo, ele traz um momento em que o pai do garoto fala para ele que viado velho é uma coisa feia, porque acho que a gente sempre cresce, assim, quem é gay sempre escuta isso, dessa solidão, desse momento, isso é um dado. A solidão é muito mais, os índices de depressão e de solidão é muito maior para o envelhecer LGBT. Então, eu não sei, eu acho que eu me debrucei muito sobre isso, meu próximo filme também vai falar sobre isso, sobre essa questão, porque eu acho que a gente precisa colocar esses corpos na tela e a gente precisa discutir isso, seja super diretamente, como eu acho que o Verde Limão até é mais, e como eu acho que meu próximo filme também seja, mas eu acho que, ou de uma forma super subjetiva, acessando locais da gente de memória o tempo inteiro, como é o Românticos, e como eu achei que seria mais forte falar assim. Mas eu acho que a gente precisa sim falar sobre esses corpos, precisa sim trazer essas narrativas e de todas as formas, sabe? Acho que tanto numa visão mais realista de como são as coisas, quanto em visões mais projetadas do que a gente pode e deve falar, que deve falar. Eu acho que nos românticos a coisa que eu mais queria é que fosse sempre uma retratação, sempre uma significação muito positiva desses corpos. Assim, eles não têm dúvidas do amor deles, eles não têm dúvidas de como eles vão chegar juntos até o fim do mundo e de como a gente pode sim sonhar com um relacionamento que é possível em vários aspectos, em várias formas, um relacionamento monogâmico ou não monogâmico, enfim, que dure, sabe? E que projete a gente no futuro. Porque acho que a gente precisa sim, novamente, falar sobre esses corpos também de uma forma positiva, para acessar esses lugares, sabe? Então, para mim é muito importante assim esse estudo do envelhecer na comunidade, porque eu espero também envelhecer, sabe? Até lá. Então, sei lá, o filme se passa em 2050 e acho que eu coloquei essa data muito para tipo me imaginar, poxa, como que vai ser eu em 2000, como que eu vou ser em 2050 assistindo esse filme, vendo que parte de lugares tão particulares assim, né, dos dois, por exemplo, os vestidos
como Lady Gaga e Beyoncé lá no final, porque para mim Telefone é uma obra-prima que Gaga fez junto com Beyoncé. Então, tipo, como é que vai ser eu vestido daqui a, sei lá, 70 anos de Gaga vendo esse filme? Porque eu espero literalmente ter esse direito, assim, de chegar 50, com meus 60, 70 anos, vestido do jeito que eu quiser, vestido, sabe, enfim, com uma tanguinha ou 100% coberto, mas que eu possa ter esse direito de explorar meu corpo da forma como eu quiser, dos sentimentos que eu quiser, lá também mais para frente, como eu acho que todos nós devemos ter. Então, acho que é importante a gente marcar esses lugares. E aí o filme ele surge também nesse lugar de trazer essa visão mais fofinha sobre isso. Maravilha, Henrique. Obrigada pela, enfim, por essa conversa e vida longa ao filme e aos teus próximos projetos também. Eu que agradeço, estou muito feliz com a seleção. Acho que o Olhar sempre foi uma janela que eu quis chegar e aí fiquei muito feliz com Românticos lá. Eu acho que, enfim, eu entendo como uma edição de resistência também, assim como todos nós estamos fazendo esse ano, e que bom estar junto de vocês. Muito obrigado pelo convite, estou achando super chique estar no Olhar e acho que essa Nuvem Rosa também está muito feliz de chegar até aí. Então, obrigado, valeu. Valeu, Henrique. Valeu. Obrigada.